Romanos 12, verso 1 e 2, versículos 1 e 2, quarta-feira, 19h30, teremos o nosso culto do meio de semana. Fica o convite para todos aqui participarem. Louvado seja Deus. O título aqui na minha versão, os títulos eles não são originais da Bíblia, tá? Títulos e subtítulos foram acrescentados para facilitar a leitura, tá? Então por isso que cada versão vai ter o seu. A minha diz aqui a Nova Vida. Então o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 12, verso 1 e 2, ele diz as seguintes palavras: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós oramos mais uma vez a Ti, te glorificando, Senhor. Mesmo nada que é feito nesse culto sendo voltado para nós, tudo é para Ti. Mas mesmo assim, Pai, o Senhor reparte da graça e da misericórdia. Fomos tocados pelos louvores, pela palavra inicial, pela oportunidade de ofertar na Tua casa, por ver as crianças aqui à frente, Senhor, Te servindo nesta igreja. Agora, Pai, vamos para um momento muito importante da liturgia do culto, que é, Pai, a ministração da Tua palavra. Meu Deus, que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento, que o Senhor guarde, Senhor, o nosso coração de todo pensamento, Pai, e preocupação com o amanhã. Nós cantamos aqui que o nosso amanhã está nas mãos de Deus. Não adianta nada começar a se preocupar com o trabalho, Deus, com os afazeres de amanhã. Nós nem temos, Pai, nós nem podemos afirmar que estaremos amanhã vivos. Nós não temos essa condição. Por isso nós precisamos viver o agora, Senhor, e que agora, nesse momento, estejamos alertas, atentos para o que o Senhor tem para nos falar. Oramos assim, consagrando, Pai, este tempo e este momento precioso no santo e poderoso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, a Elaine falou que os louvores hoje foram na direção da esperança, ou seja, tiveram como tema a esperança. E que bom, palavra esperança nessa altura do campeonato é muito boa de ser ouvida, não é verdade? Finalizando um ano, começando outro, palavra esperança é muito bem-vinda. A esperança, inclusive, é um gominho do fruto do Espírito, é um deles. O cristão que não tem esperança, olha, é um cristão que está naufragando na vida cristã. Uma pessoa que diz assim, eu não tenho mais esperança. Meu Deus, que o Senhor venha reavivar. Você sabe o que significa reavivar? É trazer a vida novamente. E que eu saiba, reavivar só serve para quem está morto, não é verdade? Se é trazer vida, significa que a pessoa está sem vida. Então uma pessoa sem esperança é uma pessoa morta espiritualmente. Então você e eu precisamos alimentar a esperança. Pastor, mas o senhor já viu como é que está o cenário político? Com todo respeito aos políticos do nosso país. Mas eu não me guio por política, irmãos. Respeito. Política é importante. Nós praticamos política todos os dias, nos nossos relacionamentos, mas não é a política que me traz esperança. Porque se fosse eu estava morto, irmãos. Você estava morto. Olha o nosso país, a situação que está. Entra governo, sai governo, muda partido, entra partido, é a mesma decadência, corrupção, enfim. A nossa esperança está no Senhor.
Salmo 121. A minha esperança está no Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Ele eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem da onde? Do Senhor que fez o céu e a terra. Então a nossa esperança está em Deus. A Elaine falou da geração de hoje, que é a geração miojo. Passou, irmão. Geração miojo não existe mais. Essa aí era na época que eu era adolescente. Hoje é a geração dos Reels. Sabe o que é Reels? Sabe o que é TikTok? São aqueles videozinhos curtos. Você sabia que esse conteúdo de internet não pode ter, se a pessoa quer ganhar seguidores, viralizar, não pode, mas é estourando. 30 segundos, 40. Se quiser ter sucesso com isso. Então é a geração dos milésimos de segundos. Você pega as crianças hoje, está um movimento bonito aí crescendo no Brasil, espero que chegue avassalador nas escolas, enfim, nas famílias, para proibir, ou proibir não, melhor dizendo, para criar regras e levar os pais a retardarem o celular na mão das crianças. Daqui 10, 12 anos, irmãos, nós veremos o prejuízo que as telas trarão para as crianças, que se tornarão adolescentes e pré-adolescentes no futuro. Eu vejo na minha família, tem um menininho de 5, 6 anos, um dos meus sobrinhos. Ele pega o celular, ele rola a tela 2 horas. Ele não consegue assistir o vídeo 15 segundos, irmãos. É assim. Troca. Você imagina o prejuízo que isso não traz na mente de uma criança. Vai ser uma criança que não... Aí a gente não entende por que as crianças hoje não conseguem se concentrar. Elas não param quietas. Então é essa geração induzida pelas telas. Então a geração do miojo. Quem dera fosse a geração do miojo. Quem dera 3 minutos prendessem as pessoas hoje. E aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Roma. Ele escreve essa carta lá de Corinto. Possivelmente entre o ano 57 e 59, depois de Cristo. E olha que interessante. O apóstolo Paulo foi um homem tão extraordinário, tão apaixonado por Jesus, que em 15 anos ele evangelizou toda a bacia do Mediterrâneo, irmãos. E nós com 30 anos de crente não evangelizamos nem a nossa família. Talvez nós não conseguimos chegar, na maioria dos nossos familiares, chegar, tio, tia, senta aqui um pouquinho. Eu gostaria de ler um texto da palavra com o senhor. Posso ler a Bíblia com o senhor? Posso ler esse salmo aqui? Posso ler esse trechinho aqui, tio? Tia, sobrinho, sobrinha, enfim. 15 anos sem internet, sem carro, sem avião, navio, que demorava dias e dias para se locomover para um lado para o outro, e no lombo de animais e de pé, irmãos, e a pé. 15 anos ele evangelizou toda a bacia do Mediterrâneo. Que coisa linda, né? E sabe por que Paulo fez isso? Porque Paulo descobriu uma nova vida. Uma nova vida. Sabe o que é uma nova vida? É uma vida transformada. É uma vida diferente. E você sabia que quando nós ouvimos o Evangelho e o Espírito Santo nos trouxe as verdades da palavra e nós então fomos recebidos por Jesus como seus filhos e descemos as águas do batismo, nós afirmamos um pacto, uma aliança com o nosso Senhor de vivermos uma nova vida. E nova vida inclui novo modo de falar, novo modo de pensar, novo modo de se expressar, novo modo de fazer todas as coisas. O corpo físico exterior não muda, mas o interior ele começa a jorrar uma fonte de água viva. E o apóstolo Paulo é um grande exemplo de alguém que teve uma mudança de vida. O tema da mensagem desta noite é nova vida, novos rumos, novos resultados. E eu achei bem interessante pregar novamente essa mensagem. Eu preguei essa mensagem aqui nessa igreja no dia 20 de novembro de 2020. E me lembrei dela esses dias atrás. E o Senhor me inquietou para trazer ela novamente. Porque
nesses dias que nós estamos vivendo, é importante ressaltar que vida com Deus é uma nova vida. Irmãos, não dá. É impossível servir a Deus. É impossível ser igreja. É impossível sermos cristãos que não possuem uma mudança verdadeira, que não tem transformação. Eu gosto muito de uma frase que nós temos no nosso discipulado, para aqueles que estão desejando o batismo, na classe de catecúmenos para o batismo, e ela diz assim, que o batismo é a expressão exterior de uma fé interior. Então, quando o indivíduo chega ao ponto de descer as águas, quando ele passa pelo verdadeiro processo de conversão, todo aquele ritual público, aquela confissão pública de fé, é apenas a expressão de algo que aconteceu dentro do seu coração. Olha que coisa linda, muito especial, né? Nova vida, novos rumos, novos resultados. Na minha caminhada cristã, eu já me deparei com muitos homens e mulheres, que alguns novos na fé, outros já velhos de igreja, e constantemente conversando, informalmente, ou em algum atendimento pastoral, eu escuto a seguinte queixa: eu não entendo, minha vida não muda, né? Eu não tenho novos resultados, parece que eu sou a mesma pessoa de antes do encontro com Deus, minha família está na mesma, meu casamento está na mesma, os meus filhos estão na mesma, a minha vida profissional regrediu. Talvez você escute pessoas falando isso também. Talvez seja o caso de nós repensarmos se realmente nós estamos vivendo uma nova vida. Porque quando eu olho, por exemplo, para o apóstolo Paulo, ele sai de uma vida onde ele era um religioso, contumaz, era um perseguidor de Cristo e dos cristãos, prendia, arrastava pelos cabelos, jogava nas prisões. Quando Estevão, diácono da igreja, foi morto, apedrejado, ele estava lá, contemplando aquilo com gosto, observando aquela cena com prazer, mas após o encontro dele com Cristo a caminho de Damasco, irmãos, aquele homem é transformado, e uma nova vida nasce ali, uma vida que entende o quanto é necessário sofrer por amor de Cristo. Isso é uma nova vida, e nós fomos chamados também para uma nova vida. Nós não fomos chamados, irmãos, apenas para mudarmos de religião. Nós não fomos chamados apenas para ingressarmos em um lugar onde nós vamos desfrutar de boa companhia, ambiente agradável, boa música, uma palavra gostosa e às vezes nem tanto. Não, nós somos chamados para sermos novas criaturas. Homens e mulheres que produzirão novos frutos, nova vida, novos rumos, novos resultados. A primeira coisa que o Senhor me inquietou lá 4 anos atrás, quase 5 anos, quando eu escrevi esse sermão, foi que Paulo faz um pedido apaixonado aos seus leitores, para que observem e se lembrem das misericórdias de Deus. Sabe o que significa a palavra rogar? Rogo. Rogo é uma súplica, um apelo apaixonado. Rogar é o que sai da alma. É o que Ana fez lá nas escadarias do templo, quando ela deixa Eucana, seu marido, lá penina, atribulada, né? Larga tudo aquilo lá, e aflita ela vai e se lança nas escadarias do templo. O sacerdote Eli estava sentado ali, e ela então roga a Deus, ela faz um apelo apaixonado. Então rogar é um grito da alma, é uma súplica
apaixonada, é um desejo apaixonado do coração para Deus. É quando o ser humano entende que a única resposta verdadeira vem de Deus. Nós cantamos Eli Soares aqui, né? A única resposta vem de Deus, a única palavra vem de Deus. Então Paulo faz um rogo, ele roga. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço. Algumas traduções vai dizer rogo. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, rogo. Eu suplico a vocês apaixonadamente que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Peço pelas misericórdias de Deus. Ele faz um apelo para que a gente se lembre das misericórdias de Deus. Quanta coisa linda Deus já fez na nossa vida. Talvez eu falo com pessoas aqui que já eram para estar mortas. Seus caminhos eram tão tortuosos que você era para ser mais um número na estatística. Talvez eu falo com famílias que eram para ser famílias destruídas, famílias destroçadas, enfim, mas as misericórdias de Deus nos alcançaram, como Jeremias, profeta de Deus, lá nos seus escritos, nas suas lamentações, capítulo 3, ele diz assim que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sabe por que você e eu ainda não fomos consumidos por esse mundo mal, perverso? E consumido aqui não é só morrer fisicamente. Consumido aqui é ser tragado pelo sistema desse mundo. É perder a capacidade total de ouvir a Deus, é perder a presença do Espírito Santo, é ser mais uma folha seca jogada de um lado para o outro, como muitos são. Mas as misericórdias do Senhor nos alcançaram. Paulo está dizendo aqui: eu peço a vocês que se lembrem das misericórdias de Deus. Paulo escreve aos Romanos e pede para que eles se lembrem de todo o amor, compaixão, ajuda, simpatia da parte de Deus para com o homem imerecedor e pecador. Meus irmãos, já é mais do que hora de nós pararmos, de brincar com as misericórdias de Deus. A misericórdia de Deus é muito grande, irmãos, porém ela tem limite. O Senhor vai esticando a corda do seu amor, a corda da sua misericórdia, Ele vai esticando, irmãos. E por muito tempo, nós não fazemos isso, mas Deus faz. Mas chega uma hora que o Senhor precisa agir. Então tem muita gente brincando com as misericórdias de Deus. Deus livrou, Deus deu outra oportunidade, o Senhor está falando. O Senhor tem falado a homens, dizendo para ele: homem, tome vergonha, tome tento. Pare de viver essa vida suja e imoral. Quantos homens casados vivendo uma vida suja, podre, nojenta, traindo as suas mulheres, talvez não pessoalmente, mas traindo no seu celular, traindo na sua mente. Quantos maridos que não são companheiras da esposa, mulheres que são viúvas de marido vivo, irmãos. Tem um aniversário, o homem nunca está junto da mulher. Tem um casamento abençoado, nunca vai. Formatura das crianças, nunca teve lá. E aí lá na frente, quando os filhos se revoltarem e não demonstrarem amor, vai dizer: você é pai. Nos momentos mais importantes da minha vida eu nunca te vi lá. A gente colhe o que planta, irmãos. Uma vez eu tive que falar isso para um camarada. Veio reclamar para mim: porque meus filhos, mas vem cá, onde é que você estava lá? Eu não pude estar. Então, tinha jogo, eu preferi assistir jogo. Aí eu falei para ele: então, como é que você vai requerer amor e cuidado dos teus filhos se você maltratou eles a vida toda? Agora, põe a tua boca no pó, se humilha, corrige a tua rota, que ainda dá tempo. Então, nós percebemos essas coisas.
Deus tem sido tão compassivo para conosco, tão misericordioso, para gente como nós, imerecedores e pecadores, mas muitas vezes nós estamos tratando isso como se não fosse nada. E isso é muito sério. Então nós precisamos, meu Deus, valorizar as misericórdias do Senhor, se lembrar delas. Paulo está dizendo aqui, irmão, se lembre da misericórdia de Deus. O Senhor tem dado oportunidade a muitos, mas tem muita gente brincando com as misericórdias de Deus. Isso é perigoso, eu não aconselho ninguém a fazer isso. Outra coisa interessante que nós aprendemos aqui nesta palavra, Paulo compara o novo viver em Cristo com as ofertas sacrificiais do passado. Interessante. Ele escreve a uma igreja que tinha muitos judeus convertidos ao cristianismo. E ele usa de uma linguagem que era normal para os judeus, que era a questão do sacrifício. O sistema sacrificial judaico ele é muito complexo. Tinha ofertas pacíficas, holocaustos, ofertas de gratidão. Mas aqui a ideia é de holocausto mesmo, né? Era oferta para perdão, onde um animal puro, sem mancha, perfeito, era imolado, degolado, o sangue oferecido ao Senhor, a gordura, o fígado e os rins eram queimados e subiam como aroma suave ao Senhor. Então Paulo está dizendo, ó, que o nosso viver em Cristo, essa nova vida, precisa ser algo parecido com essa entrega, como aquele animal que era entregue a Deus e queimado ao Senhor. É uma entrega verdadeira. A nova vida passa por uma entrega total do nosso ser. Corpo, mente, alma, espírito, toda a integralidade do nosso ser agora vive para Jesus. Portanto, meus irmãos, não dá para ser crente e levar uma vida financeira bagunçada. Quando eu digo bagunçada, não é mal administrado, porque ninguém vai para o inferno ou vai deixar de ir no céu porque é mal administrador, não é isso. Mas eu estou falando com coisas ilícitas. Não dá para ser um crente em Jesus e levar a vida profissional com ilicitude, fazendo coisas que são criminosas, que são erradas. Lembra da nova vida? No passado eu fazia coisas erradas, agora eu sou uma nova criatura, agora eu levo minha vida profissional sério, eu não faço mais o que desagrada a Deus. No passado eu era um péssimo marido, imoral, queria oprimir a minha esposa, queria forçá-la a situações que não agradam a Deus. Hoje eu sou um novo homem, e como novo homem, eu entendo que o meu leito, a minha vida conjugal, tem que ser uma vida conjugal sem mancha, sem mácula. Não posso expor a minha esposa, e nem posso pisar no pescoço dela, né, e massacrá-la no sentido, né, tanto mental como em qualquer área da vida. O homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. A esposa tem que ser o quê? Submissa. O marido é o cabeça. Goste você ou não, mulher, goste você ou não, e durma com esse barulho. O marido é o cabeça. Ah, pastor, mas o meu marido não interessa. Talvez ele não é cabeça porque você não deixa. Pastor, o reverendo Augusto Nicodemos tem uma historinha interessante. Diz que um pastor foi visitar um casal e disse que chegando lá, só a mulher falava. Ele perguntava, só a mulher, o coitado, quando ia falar alguma coisa, a mulher já pulava na frente. Mas não deixava o homem falar nada. O homem era um morto de cálcio, irmãos. Passado 2 horas, o pastor se despede. Quem que vai acompanhar ele até na porta? A mulher. Ele fala, irmã, posso fazer uma perguntinha? Pode, pastor. Vocês vivem bem o casamento de vocês? O casamento de vocês é bom? Pastor, é maravilhoso. Nosso casamento é uma maravilha. Irmão, posso fazer outra perguntinha? Pode. Quem que é o cabeça aí? Quem que manda na casa aí? Quem que é? É o meu marido, pastor. É o meu marido. E quem decidiu isso? Eu. Né? O pastor perguntou para ele, quem decidiu? Eu. Né?
Às vezes o marido não é o cabeça, porque a mulher não deixa. A mulher, poda. Começa a tirar a bagagem das tuas costas e vai jogando nas costas do negão lá. Deixa o banheiro sujo 2 semanas para você ver fedendo. Se o camarada não vai. Ô amor, você não lavo mais não. Agora vamos lavar. Um dia lava eu, um dia lavo você. Ou vai ficar sujo ou ele vai ajudar. Isso serve para tudo na vida, né? Irmãos, a gente precisa voltar para as Escrituras, voltar para elas. Uma nova vida exige de nós uma vida de sacrifício a Deus. E quando a gente fala em sacrifício, lembro de uma outra história. Se eu não me engano é de A.W. Tozer. Toda vez que você comer ovos com bacon, lembre-se, a galinha estava envolvida, mas o porco estava comprometido. Entendeu? Então quando você for comer ovo com bacon, você vai lembrar disso. A galinha estava envolvida. Por quê, pastor? Botar um ovo deve ser difícil, irmãos. Eu valorizo a galinha, tadinha, né? Galinha, a pata, todo mundo que bota ovo aí. Não deve ser fácil. Mas, até onde eu sei, galinha não morre porque bota ovo, né? Agora o porco, para dar o bacon, irmãos, tem que dar a vida. Não é verdade? Não dá para arrancar uma lasca do bacon do porco e soltar o bicho no chiqueiro de novo, não é verdade? Então, meus queridos, quando a gente fala de nova vida com Deus, a gente está falando não de envolvimento. O que mais tem são pessoas que estão envolvidas. Elas têm algum tipo de envolvimento com a igreja. São voluntários de algum ministério, são participativas disso aqui, e é bom, isso é legal, é bacana, é necessário. Mas Jesus não nos chamou a gente para ser envolvido com as coisas, mas para sermos comprometidos, ao ponto de darmos a nossa vida pela causa do Senhor. E dar a vida aqui, irmãos, não pense em morte, não é o nosso caso aqui, é o caso em muitos países aí fora, não chegou para nós ainda isso, mas dar a vida aqui é renunciar o seu próprio eu, por amor de Jesus. E por último, Paulo escreve aos seus leitores e os orienta a não entrarem nos moldes desse mundo. Olha o verso 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E se a gente lesse esse versículo 2 todos os dias, talvez em algum momento ele ia entrar na nossa mente e descer no nosso coração. Por isso que nós vemos muitas pessoas, irmãos, infelizes, insatisfeitas, azedas, amargas, porque ainda não entenderam qual é a boa, perfeita, ainda não experimentaram a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A pessoa tenta encontrar razão para viver, tenta encontrar coisas agradáveis, viver experiências boas em todos os lados, viaja, né? Pode ir lá no melhor, na melhor praia, no país mais lindo, ou então, enfim, pode fazer qualquer tipo de coisa. Você não vai encontrar uma experiência tão boa, perfeita e agradável como obedecer à vontade de Deus. É por isso que o mundo está cheio de gente insatisfeita, infeliz, pessoas adoecidas, que não conseguem enxergar a vida com esperança. A vida parece que é um sacrifício. Sabia que tem gente que parece, irmãos, que todo dia levanta e está indo rumo ao matadouro? Tem uns que dizem assim: ai meu Deus, vou ter que ir para aquela empresa de novo,
vou ter que ir para aquela loja de novo. Ah, vou ter que ir lá para aquela igreja de novo, não aguento mais. A pessoa vive, aí quando volta para casa, vou ter que voltar para aquela casa de novo. Parece que está indo para o abatedor. Não tem alegria. Agora, quando a gente está vivendo essa nova vida, encontrou um novo rumo com Cristo, aí, irmãos, tudo ganha um colorido novo. Você vai trabalhar, meu Deus, cada dia você vai com expectativa. É verdade, hoje tem desafio. É verdade, não vai ser fácil. Mas também pode ser que coisas boas aconteçam. Tudo passa a ter uma nova razão. Por quê? Porque você está experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não vive mais no prisma da derrota, mas você vive agora com as lentes do Espírito Santo. Você trocou a lente. Quem usa óculos sabe disso. Com o passar dos anos, o grau vai aumentando. Infelizmente, não é para todo mundo, mas a tendência é que aumente. E aí você precisa ajustar a lente para que você tenha uma visão boa. Nós precisamos colocar essas lentes aqui, ó. Mas para a gente viver isso aqui, nós não podemos viver nos padrões desse mundo, ó. E não vivam conforme os padrões desse mundo. A palavra conformar no grego significa entrar no esquema, forçar para caber em uma forma, no molde. Então, a palavra conformar significa entrar no esquema desse mundo, é se encaixar na forma desse mundo. E isso não serve para nós, porque nós somos novas criaturas. Nós não podemos mais viver segundo o esquema desse mundo, segundo os moldes desse mundo, porque a nós foi dado um novo padrão. O crente não pode viver. Uma mulher de Deus e um homem de Deus, solteiro, não pode viver segundo o molde desse mundo. Como é que é o molde desse mundo? O rapaz solteiro e uma moça solteira faz o que quer com o seu corpo. Sai com quem quer, faz o que quer, não está nem aí. Vive e se entrega para todo tipo de prazer e vontade. Nós vimos aqui, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Esse é o culto racional de vocês. O culto não é só espiritual. Tem crente que chega em casa e fala assim, o culto hoje não foi bom. Mas por que, criatura? Não ouvi ninguém falar em língua, ninguém foi arrebatado, ninguém ficou endemoniado. Parece que a irmã lá errou uma nota, o Maurício errou um acorde, né? Irmãos, o culto, antes de tudo, é racional. Quem adora precisa entender o que adora. Quem serve? Ao Deus Altíssimo, ao Deus Triuno. Entender a compreensão e a dimensão do Deus que serve. E aí a espiritualidade aflora, dirigida pelo Espírito Santo. Então nós precisamos entender isso, que nós não vivemos mais segundo o padrão desse mundo, como eu falava. Um moço de Deus e uma moça de Deus, um homem de Deus e uma mulher de Deus, não pode viver da mesma forma que os ímpios vivem. Mas precisa guardar o seu corpo, a sua mente, o seu coração para o Senhor. E viver uma vida santa, justa. Na sua sexualidade, nas suas amizades, na sua profissão, em tudo. Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que praticam certos tipos de conduta não herdarão o reino dos céus. Então, nova vida, né? Aos casados, vale a mesma coisa, nova vida. Aos filhos, obediência restrita aos pais. Aos pais, não irritem seus filhos, mas criem eles no temor do Senhor. Irmãos para com irmãos, perdoe uns aos outros. Está aí. Quando nós entendemos isso, irmãos,
e saímos do padrão do mundo. O padrão do mundo é caído, é diabólico, é maligno, é satânico. Lá no mundo, um quer torcer o pescoço do outro, um quer matar o outro, um quer afundar o outro, um quer prejudicar o outro. Eu sei, eu vim de lá, você também veio, você sabe como é que é. Eu já trabalhei em empresas onde um motorista teve a capacidade de furar a mangueira do radiador do caminhão do outro, para prejudicar o outro, porque ficou indignado do patrão comprar um caminhão novo e dar para o outro motorista, não dá para ele. Foi lá e rasgou a mangueira do radiador. Graças a Deus que o rapaz viu antes. Só que ele esqueceu que tinha câmera na firma. O patrão colocou e não falou nada. Estava lá o lindão com o canivete cortando. Aí perguntou para ele, eu fiz mesmo, fiquei com ódio. Eu estou aqui 2 anos, sou 2 anos mais velho de firma do que ele. Se você deu um caminhão novo para ele, eu vou ficar com essa porcaria velha. Mas para nós, o padrão é outro. Nos magoou, nos ofendeu, o que a gente faz? Jesus ensinou. Bateu na face direita, dê a outra. Pastor, não dá para mim não, então começo a achar que o céu também não é para você. Irmãos, a nova vida exige sacrifício. Por isso que Paulo diz que é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O fogo do Espírito tem que queimar toda imperfeição, tirar toda a impureza, até que só reste aquilo que serve nas mãos do Senhor. Esse é o processo da conversão. E nós estamos passando por esse fogo, até que Cristo venha, nós vamos passar por ele. Sendo purificados, transformados. Mas deixe que ele transforme vocês pela renovação da mente. Metanoia, renovação da mente. Mente transformada, coração transformado, vai fazer com que eu e você venhamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, só para você ir embora com a pulguinha atrás da orelha e o Espírito Santo te inquietar. Você acredita fielmente, de todo o teu coração, que a sua vida como está hoje, a forma como você tem vivido segundo a vontade de Deus? Você está vivendo segundo a vontade de Deus? Você tem convicção de que a vida que você vive é a vida que Deus quer que você viva mesmo? Vamos ficar de pé? Eu disse que era para deixar você com a pulga atrás da orelha. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Põe a mão direita sobre o teu peito. Louvado seja Deus. Conclusão, queridos. Só vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando vivermos de fato essa nova vida.